Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Valdir Floriano por aqui para mais uma live. E na live de hoje eu quero falar de um assunto aqui muito interessante. Inclusive, esse assunto aí é o que eu percebo, assim, muitas pessoas me perguntando, né? Muitos líderes chão de fábrica perguntando para mim, olha, como é que a gente faz para lidar ou para liderar pessoas difíceis? Então, olha só que questão interessante. Você que é líder aí de produção, líder operacional, supervisor, líder chão de fábrica, você já se deparou assim com esse tipo de profissional? Esse tipo de profissional que é considerado como, né, uma pessoa difícil de se lidar, né, uma pessoa difícil de parar para conversar, uma pessoa difícil para dar para delegar uma tarefa, uma pessoa difícil para você dar uma instrução e ela realmente acatar aquilo que você está falando. Então são situações que no ambiente de trabalho vão aparecendo e você, líder, você precisa estar preparado para lidar com essas situações, né? Então qual que é aí qual é o caminho, né, para que você pode seguir para lidar com esse tipo de situação, né? Quais são as estratégias, né, que você pode utilizar? Então a gente vai ver aí alguns recursos, né, algumas estratégias, algumas ferramentas que você, líder, pode sim utilizar para poder lidar com esse tipo de situação, né? Então você tem lá, imagina que você tem a sua equipe lá com 3, 4, 5, 10 profissionais, às vezes até mais, 15, e às vezes tem, né, 2 ou 3 profissionais lá que são pessoas realmente difíceis de lidar, né? São pessoas difíceis para você conversar, são pessoas difíceis ali no relacionamento entre os demais profissionais. E você, líder, você tem que intermediar essa situação, você tem que procurar buscar um caminho ali para poder minimizar, né, os efeitos dessa dificuldade que esses profissionais têm para se relacionar, né? Então, uma das primeiras questões aqui, o que você deve refletir para começar a lidar com essa situação é a seguinte: como lidar ou como liderar profissionais difíceis, né? Ou como liderar pessoas difíceis? Bom, a resposta para essa pergunta depende de pelo menos duas situações, ou pelo menos de dois fatores. O primeiro fator é o seguinte: tá, esse profissional é ruim de se lidar com ele, é uma pessoa difícil, né, de se comunicar, é uma pessoa difícil de você passar um comando, para você passar uma ordem ali para ele. Então ele é um profissional difícil e não entrega resultado. Então esse é o primeiro fator que você precisa observar, né? Você, líder. Tá, esse profissional que está ali na sua equipe é um profissional difícil de se relacionar com ele e ele não entrega os resultados. Aí você tem que começar, a partir daí, traçar uma linha, né? Traçar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de plano de ação para lidar com esse profissional. Aí você vai avaliar, ele é um profissional que não entrega resultado e ele é um profissional difícil de se lidar, de se lidar com ele. Aí você vai ter uma tratativa. Esse é o primeiro fator. O segundo é assim, é um profissional difícil de lidar com ele, porém ele entrega os resultados, né? Então, para cada uma dessas situações, você vai ter uma tratativa, né, e uma abordagem diferente. Bom, elas são similares, porém elas têm abordagens diferentes, né? Então, o primeiro caso, é um profissional difícil de se lidar com ele e ele não entrega os resultados, né? Ele fica aquém da expectativa, né? Ou aquém das metas que são estabelecidas, as metas de produtividade, as metas de qualidade, né? Os horários, né? Os prazos de entrega, né? As metas de venda, enfim, seja lá qual for o segmento. Então, você precisa ficar atento a isso. Obviamente, você, líder, você vai ter sempre aquela preocupação e aquele desejo de desenvolver os seus liderados, né? De fazer com que os seus liderados, de fazer com que as pessoas que estão trabalhando com você, elas realmente se desenvolvam. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar esse profissional para uma conversa, né? Para um alinhamento. E se você observar, por exemplo, que ele é um profissional
arrogante, por exemplo, né? Que ele é um profissional, né, vaidoso, né? Que ele é uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Então, você, líder, você tem que ter em mente o seguinte: você vai dificilmente você vai conversar com ele no ambiente de trabalho dele. Você vai ter uma conversa com ele ali no ambiente de trabalho dele. Você vai chegar na máquina que ele trabalha ou no processo ali que ele realiza, você vai chegar ali e conversar com ele. O que é o ideal de você fazer? Você tira ele, né, esse profissional, essa pessoa, daquele ambiente onde ele já está, assim, de certa forma, acostumado, né, onde ele tem um relativo domínio, onde ele acha que é o território dele. Você vai tirar ele desse território, você vai chamar ele para uma sala e você vai dizer para ele que você vai ter uma conversa com ele, né? Fala, se for de manhã, né? Você fala assim, amanhã, no período da tarde, né? Eu quero que você se dirija até a minha sala, nós vamos conversar, você deixa isso aí alinhado com ele, chame ele até o seu território, a sala, né, onde você fica, né? Ou um espaço que seja assim do teu domínio. E para ter essa conversa com esse profissional. E assim, é importante, tá? Isso aí eu vou dizer uma coisa assim que no mundo animal é muito comum, né? E você vai perceber isso também dentro da sua realidade como líder, né? É importante que você tenha uma postura, tá? Você tenha uma postura, você tenha uma determinada impostação de voz, você tenha segurança naquilo que você vai falar, naquilo que você vai comunicar. Daí a importância também do feedback, que é uma ferramenta, que é uma estratégia que eu vou apresentar um pouco mais à frente. Mas assim, você ter uma postura corporal ereta, você ter uma postura, né, com a sua cabeça levemente erguida, né, levemente levantada, assim, essa postura física, né, uma postura firme, é uma postura que já impõe um determinado respeito, né, é uma postura que já impõe também um determinado limite. Você vai chamar esse profissional para conversar, para ter essa conversa difícil, né, com ele, e você vai colocar ele frente a frente com você e você vai pontuar, né, especificamente quais são as situações e os pontos que você tem a apresentar. Então, fatos evidentes, né, fatos com dados, fatos que você realmente consegue demonstrar e apresentar para ele que permitem com que ele venha entender que o comportamento que ele está manifestando é um comportamento que está desalinhado, né, com a visão e com os valores da empresa e que as entregas dele também estão aquém. Você vai chamar esse profissional, vai fornecer o feedback para ele, então você vai deixar claro para ele, você vai demonstrar para ele que as entregas dele de produtividade estão aquém do que se espera e as entregas dele também em termos de comportamento estão aquém do que se espera dele. Então isso tem que ficar claro para ele e a responsabilidade de fazer isso é de você, líder. Aí você vai dizer, poxa, mas ele é um cara difícil de conversar. Olha, quando você chamar ele para o seu ambiente, você já vai estabelecer as regras, tá? Você já vai estabelecer ali quais são os limites. Então nessa conversa que você vai começar a ter com esse profissional, você já vai deixar claro quais são as regras. Então lembrando, você tirou ele da zona de conforto dele, né, do suposto território dele, agora você trouxe ele para o seu território. E agora você vai assumir uma postura de líder, uma postura ereta, com uma impostação de voz, com uma linearidade, né, de tonalidade e de conversa que permita com que ele entenda que é você que está no controle da situação, que você realmente é o líder e que as ordens e os comandos eles são provenientes de você. Então você deixa isso claro ao seu liderado, tá? E quando você estiver tendo essa conversa com ele, é você que vai conduzir a conversa e num determinado momento você vai perguntar para ele, né, o que ele se compromete a fazer para mudar o comportamento e para chegar naqueles resultados ali que você explanou para ele, que você apresentou para ele. Então isso aí vai ser responsabilidade sua, líder, né? E você vai deixar isso claro para ele e você vai firmar um pacto ali com ele,
eu tenho percebido isso, né? O teu comportamento está assim, teu comportamento, os teus resultados, os resultados que você está apresentando estão dessa forma, né? E isso está desalinhado com os objetivos da empresa. Então ele não está tendo entrega nem de resultados, né, operacionais, de produtividade e tampouco de comportamento. Então isso aí você vai apresentar de maneira clara, de maneira que ele entenda, de maneira que ele perceba isso. Então você tem que fazer com que ele tome realmente consciência do comportamento que ele está tendo. Você coloca e firma com ele, né, um prazo, né, de quanto tempo ele vai ter, uma semana. E vocês vão ter uma conversa novamente e você vai trazer todos aqueles temas, aqueles assuntos ali que você teve com ele naquele dia, para ver se realmente os resultados foram resultados diferentes, né? Só lembrando que durante esse período, se você perceber que esse profissional teve uma melhora significativa no comportamento dela, é importante você chamar ela e reconhecer isso também, né? Olha, estou te chamando aqui e tal, porque eu percebi que você, né, que os resultados mudaram, né? O pessoal está dizendo aí que você mudou de postura, mudou de atitude, e você vai repetir esse comportamento, né? Você vai repetir essa prática, essa estratégia por 3 vezes. Por 3 vezes você vai fazer isso aí. Bom, na terceira conversa, né, se esse profissional não mudar de atitude, não mudar de comportamento, infelizmente esse profissional já não vai estar mais assim, apto, né, a permanecer ali entre os demais profissionais. Por quê? Porque ele é um profissional que do ponto de vista comportamental ele gera dificuldade, ele gera muito conflito, né, ou ele gera conflito além daquela tolerância saudável, né, que tem para a equipe, e ele também não entrega os resultados. Então, infelizmente, tem profissional que se ele não aprende pelo amor, né, porque essa atitude que você está tendo para com ele é uma atitude de amor. Por quê? Porque você, não obstante estar vendo que ele não entrega os resultados, né, você está chamando ele, conversando com ele, a fim de motivá-lo, de estimulá-lo, né, de dar um norte, de dar uma diretriz para esse profissional, para ele buscar realmente aqueles resultados, para ele realmente se comprometer com aqueles resultados. Agora, se ele de maneira inversa não manifesta uma atitude de melhora, não manifesta um compromisso com a mudança de comportamento, infelizmente ele vai ter que ser dispensado, esse profissional, porque é como se diz, né? Se ele não aprende pela dor, ou pelo amor, ele vai ter que aprender pela dor. Então ele vai ser dispensado, vai ter que, né, buscar oportunidade aí em outro lugar. Então essa é a primeira situação, um profissional que não entrega resultado e é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa difícil de se conversar, uma pessoa arrogante, uma pessoa, né, extremamente complexa, né, no que se refere ao aspecto comportamental e aspecto relacional, né? Então, pessoa difícil dessa, você ter lá no meio da equipe, você começa a perceber que começa a afetar, né, o desempenho e a performance da equipe. Mas você, como líder, você tem isso na sua mente, né, que você tem a missão, né, você tem a tarefa, né, o propósito de ajudar aquelas pessoas ali a entregarem os seus melhores resultados, né? Até porque você, como líder, você conhece os processos que você lidera, só que agora, como líder, na condição de líder, você precisa conhecer muito mais de pessoas, né? Você precisa entender as pessoas, como as pessoas funcionam, como as pessoas operam, os perfis comportamentais, a questão de inteligência emocional, inteligências múltiplas, né? Para você poder, através do exercício da sua liderança, fazer com que cada profissional entregue o melhor resultado que você sabe que ele tem condições de entregar. Então esse vai ser o seu papel. Então esse foi a primeira situação. A segunda situação que eu quero apresentar aqui é aquele profissional que é uma pessoa difícil de se lidar, mas ele entrega os resultados, né? Então essa aqui é uma questão bem delicada pelo seguinte, porque ele sabe, às vezes esse profissional aí sabe que ele é uma pessoa difícil, que ele é uma pessoa arrogante, que ele é uma pessoa, né, que tem dificuldade para se relacionar, às vezes ele trata mal os colegas de trabalho, mas ele sabe que ele entrega os resultados. E ele sabe, que você líder,
sabe que ele entrega os resultados. Então daí fica uma situação, né, um pouco mais sensível. Porém, o método e a estratégia que você vai utilizar é o mesmo. Você vai também chamar esse profissional para conversar. Só que em contrapartida, você líder, você vai ter que começar assim agora traçar também uma estratégia de sucessão, né? Uma estratégia de sucessão. Você vai ter que começar a colocar outros profissionais junto desse profissional, dessa pessoa, para começar a aprender o que ele faz, para começar a desenvolver ali alguma coisa do que ele faz, para que quando ele precisar, ou se acontecer dele precisar ser, né, desligado, mandado embora, você já tem ali como se fosse assim, um backup, né, para poder ficar no lugar dele. Aí você vai dizer assim, tá, mas ele se recusa a ensinar, ele se recusa a mostrar, revelar ali as técnicas, as estratégias que ele utiliza ali dentro do trabalho dele. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, ó. As empresas elas têm algumas ferramentas, né, chamadas assim os procedimentos operacionais, as instruções de trabalho. Então, assim, ó, tudo que a pessoa faz, tudo que ela realiza, precisa ter procedimento, né, para que quando você necessitar ensinar uma outra pessoa, você possa se basear naquilo ali. E esses procedimentos eles precisam estar em constante aprimoramento, né? De período em período, vocês precisam estar atualizando esses documentos, porque exatamente por conta desse motivo, para que a empresa ou para que um processo não esteja refém de uma única pessoa, tá? Então você vai chamar também esse profissional, você vai fornecer feedback para ele, você vai deixar claro ali quais são os pontos de melhoria que ele precisa apresentar em termos comportamentais, né? E você vai também fazer a mesma situação, você vai firmar um pacto com ele, você vai firmar um acordo com ele, de perguntar para ele o que realmente ele está disposto a fazer para entregar aqueles resultados, né? E o que ele está disposto, né? De que forma ele se compromete com aquela mudança e com aquilo que está sendo solicitado dele, né? Então, nesse caso, quando esse profissional assim, ele tem esse excesso de confiança e ele entrega realmente os resultados, ele fica assim, muito confiado, né? Muito solto, achando que ele tem o direito de fazer aquilo que ele quiser. Então, ele acha que ele pode chegar atrasado, ele acha que ele pode sair mais cedo, ele acha que ele pode fazer um período de intervalo, né? de almoço, né? De refeição ali, ele acha que ele pode fazer um prazo maior, ou seja, ele acha que ele tem mais direito do que os outros, né? E isso pode ocasionar o que a gente conhece, não sei se você já ouviu essa expressão, mas o efeito etileno, né? Talvez você fale, mas o que é o efeito etileno? É o tal efeito da laranja podre, né? Aquele mofo, né? Aquele bolor assim que vai criando sobre a laranja, assim, e depois ela vai contaminando as demais laranjas que estão assim no mesmo espaço, né? Então, e é curioso, né, que se você pegar uma laranja boa e colocar num monte de laranjas podres, as podres não vão ficar boas, né? Agora o inverso acontece, né? Você pega uma podre e coloca no meio das boas, elas vão infectar todas as outras, né? Então essa é uma metáfora curiosa, que é o famoso efeito etileno, né? Então o etileno é a substância química, né? Que aquela coloração verde ali que fica na laranja, ela vai gerando e vai causando, né, o apodrecimento, né, das demais laranjas, né, que estão no mesmo espaço. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? E essa conversa também você vai precisar ter com o seu liderado, com firmeza. Então por isso que você líder, né, dentro da sua estratégia de comunicação, por mais assim que você não tenha muito assim o dom de falar em público, né, você não tenha, né, o dom da palavra, mas na hora de você fornecer esse feedback, né, para você passar essa comunicação para esse liderado, para essa pessoa que é difícil de se lidar com ela, você vai ter que apresentar ali, obviamente, né, os dados, né, e os elementos que permitam que essa pessoa realmente perceba que o comportamento dela está inadequado, né, está fora da casinha. Você vai ter que ter elementos para fazer isso, né, que a pessoa veja realmente que ela tem problema ali de relacionamento, muito embora, né, os resultados, né, ela consiga entregar. Mas você vai ter que fazer essa chamada aí com a pessoa para que ela tenha assim, um despertar de consciência, né? Afinal de contas, né, o feedback vai ser exatamente para você fazer isso, para você
permitir com que a pessoa tome consciência, você vai estar dando uma oportunidade para a pessoa, né? Dela tomar consciência de um comportamento que às vezes ela acaba nem percebendo, né? Mas ela precisa de alguém ali para apontar aquilo, para que ela tome consciência e para que ela assuma o compromisso de partir para a mudança. E no caso, né, dessa pessoa permanecer assim, obstinada, né, no seu comportamento, infelizmente não vai ter também como permanecer com ela. Então você vai usar a mesma estratégia, né? Você vai fornecer 3 feedbacks para essa pessoa a respeito, né, do mesmo assunto. Então se você precisar chamar essa pessoa 3 vezes pelo mesmo motivo, se você precisar chamar ela para fornecer um feedback por outro motivo, aí a questão é outra, né? Ou mesmo se você precisar chamar essa pessoa para fornecer um feedback de elogio para ela, porque também isso é justo, né? Isso vai transmitir uma percepção de justiça por parte da tua liderança. Quando você chamar o seu liderado para fornecer um feedback, né? Então essa é a segunda questão. A tratativa praticamente vai ser a mesma, né? A diferença é que um gera resultado, né? E o outro não gera resultado, mas o que você vai fazer é muito similar, né? Sendo que no primeiro caso, né, você vai chamar a pessoa, vai fornecer o feedback para ela e a pessoa não manifestando mudança, né, ela vai ser dispensada, né? Como se fala, se ela não aprende pelo amor, né, afinal de contas o feedback é um ato, né, de amor, né? E se ela não manifestar mudança de atitude, de comportamento, ela vai precisar ser dispensada, né? No outro caso, vai ser a mesma situação. Às vezes, esse profissional que entrega resultado, você vai também fazer a mesma coisa com ele, né? Você vai aplicar a mesma estratégia. Porém, esse ainda tem a opção de você, de repente, transferir ele para um outro setor, transferi-lo para uma outra área, para uma outra liderança, para que quem saiba, né, já que ele é um profissional que entrega resultado, de repente, num outro ambiente, com outras pessoas, né, dê uma virada de chave, né? Ou ele perceba que com a mudança ali, de repente ele não é tão dono da situação como ele pensa, né? E de repente ele vai passar ali por um processo de transformação. E de repente também com os feedbacks que você fornecer a esse profissional, a essa pessoa, de repente ele assuma, né, essa postura de mudança, né? Então você sempre vai fornecer o feedback contando que a pessoa realmente vá mudar de atitude, né? E em últimos casos, né, em situações mais extremas, a pessoa vai acabar sendo dispensada, né? Então, nesse caso aí, você tem a opção, de, já que ele é um profissional de performance, né, que entrega resultado, de repente transferir para uma outra área. Se não houver possibilidade, você vai fazer a mesma coisa, vai providenciar a dispensa desse profissional, né? Porque não haverá a menor possibilidade de permanecer ali com o profissional e você acabar permitindo com que o tal do efeito etileno acabe se proliferando, né, entre ali os demais profissionais. Por quê? Qual que é a percepção que vai gerar entre os profissionais? Todo mundo chega no horário, só esse fulano aí que pode chegar atrasado. Todo mundo faz 1 hora de refeição, é só ele que pode fazer 1h30. Entende? Então isso aí vai gerar um conflito generalizado ali entre os membros da sua equipe, e depois, para você poder corrigir aquilo, para você poder reverter aquela situação assim de revolta, né? aquela situação ali de insurgência entre os profissionais, vai ser bem mais difícil, né? Então essa é uma questão assim muito importante, né? Eu vou dizer uma coisa assim, ó, dentro de empresas, né? Eu quando era líder, né, coordenador, então pessoas assim difíceis foram mandadas para mim para poder trabalhar, né? E aí eu já estabeleci algumas regras, né? Falei assim, mas esse profissional já teve problema assim, não, mas ele é um cara aí que de repente, né, dá para aproveitar, porque o cara é trabalhador e tal, não sei o quê. E eu recebi esse profissional, né? E graças a Deus, assim, a minha liderança, assim, influenciei positivamente nesse liderado. E depois as pessoas perguntavam para mim, poxa, mas o que você fez com esse cara aí? Que o cara mudou de comportamento? Poxa, o cara tá uma pessoa boa para se lidar agora, o cara tá mais suave, assim, né, para se relacionar com ele. Eu falei assim, cara, foram essas ferramentas, né, essas estratégias aí de fornecer feedback, né, e procurar. Até eu vou entrar aqui no próximo item aqui, ó, que é a empatia, né? A questão da inteligência emocional e a questão da empatia, perceber assim o que motivava esse cara, né,
Então esse profissional que veio trabalhar comigo, assim, ó, ele tinha... Gente, aí tem que ter assim né, uma graça, assim, sabe? Mas assim, muita sensibilidade nesse caso aí também, eu na condição de líder, né, como eu era dele, e que ele chegou assim e falou pra mim que ele foi contado aí um pouco da história dele, né? E depois quando ele contou a história dele pra mim, daí parece que todo aquele comportamento dele começou a fazer sentido, né? Eu comecei a encontrar assim uma explicação para aquele comportamento dele, né? E o quanto era importante aquela atitude que eu tinha assim de ouvi-lo, de usar de empatia, de me colocar no lugar dele, né? E da questão da inteligência emocional também. Então o que ele acabou relatando para mim? Que ele era né, ele acabou contando para mim assim, que ele não era o filho do pai que ele pensou que era, né, que no caso era, né, o marido da mãe dele, né? Então ele disse que ele contou assim a história dele para mim. Veio, ele era um cara difícil. Ó, dentro da empresa, entenda o seguinte: ó, dentro da empresa ele era um cara difícil de lidar. Ele era trabalhador, tudo ia lá fazer, mas arrumava confusão com todo mundo, gritava, dava soco em porta, chutava cadeira. Era um cara assim problemático, assim, sabe? E daí quando ele veio trabalhar comigo, daí eu falei assim, ó, meu modo de liderar é assim e tal. Fui, né, deixei claro para ele, ó, eu forneço feedback, né, se eu perceber que tem algum comportamento que está começando a desalinhar, eu chamo para conversar e tal. Alinhei essas questões assim com ele, tudo antes, né, assim que ele chegou até a mim, que a gente foi ter a nossa primeira conversa, né, eu falei assim que eu estava à disposição para ajudar ele, né, e eu falei para ele que eu sou uma pessoa que tinha formação, né, que eu busco sim estabelecer deixar um ambiente, né, de trabalho, né, o mais democrático possível, tal, né, e quando precisava eu chamava para fornecer um feedback, aí expliquei para ele como que eu fornecia feedback e tal, ele ficou nesse acordo aí, né. E assim, na liberdade que ele encontrou assim em mim, na confiança que eu acabei conquistando dele, então ele acabou contando essa história para mim, né. Ele falou que a mãe dele conheceu uma pessoa lá no trabalho, né? E a mãe dele teve um relacionamento com essa pessoa lá no trabalho. E desse relacionamento aí fora do casamento, ele acabou nascendo, né? E ele disse que o pai dele na época era caminhoneiro, trabalhava fora, às vezes ficava dias fora, depois quando ele voltava e tal. E o pai dele disse que nunca soube daquilo, né? Aí nesse intervalo o pai dele morreu, ele chorou, ele ficou muito triste e tal. E ele disse que observava assim os irmãos dele, porque ele tinha um outro irmão que trabalhava lá na empresa também, disse que tinha mais 2 ou 3 irmãos, eu não me recordo agora. Mas ele diz assim e ele ficava olhando para ele e falando, mas por que eu sou tão diferente, né, no meu comportamento? E incrível, gente, ele era um profissional assim, muito eficiente, assim, operacionalmente, tudo que você pedia para ele fazia rápido, fazia com excelência. Tu ia lá, falava, tu dava uma tarefa, né, dava um trabalho ali para ele ali, e daqui a pouco você ia lá, ele já voltava e o que deu? Não, já terminei. Daí tu ficava, pô, mas não pode? Um cara muito rápido, um cara muito eficiente, assim, uma cabeça assim, muito, muito boa para trabalhar, assim, né, um cara que pensava rápido, tinha agilidade, ele operava em empilhadeira, ia lá e fazia as coisas e tal. E ele me contou daí essa história aí, né? E ele falava, poxa, mas por que eu sou tão diferente dos meus irmãos? E ele ficava com aquele conflito. Então, parece que dentro dele assim já havia um conflito que estava ali dizendo para ele que ele não, parece que ele não pertencia àquilo ali. E durante o período que ele trabalhou comigo, ele disse que começou um pessoal lá no Facebook mandar mensagem para ele, perguntar quem ele era, se perguntar a respeito do sobrenome dele e tal. E ele foi contando aquela história ali, gente, olha, e depois sabe quem era? Eram os irmãos dele de uma outra cidade que acabaram tendo acesso a ele e que acabaram sabendo que o pai dele tinha tido o pai real dele, né, tinha tido o pai biológico, né, no caso, tinha tido esse relacionamento com a mãe dele. E ele falou assim que a mãe dele nunca tinha contado para ele, a mãe dele sabia disso, mas nunca tinha contado com ele. Gente, por que eu falei dessa questão da empatia e da inteligência emocional? Aí vocês acham assim que algum líder que tinha passado por ele antes tinha tido essa preocupação assim de
de conquistar a confiança desse cara aí para poder extrair essa história dele? Jamais, gente. Os caras falam assim, não, esse cara aí tem como lidar, vamos, manda embora ou manda para outro lugar, entende? Então, essa questão. Só que assim, na minha forma de lidar com ele, de definir como que era a minha metodologia, né, de liderança, né, como era a forma que eu agia e como que eu procurava me reportar aos meus liderados, quando eu deixei claro isso para ele, poxa, ele entendeu e eu acabei conquistando a confiança dele a ponto que ele compartilhou essa história, gente. Ele falava para mim, Valdir, olha, meu cara, isso aqui eu tô falando para ti, cara, porque isso aqui fica tudo engasgado aqui, cara, eu não consigo falar com ninguém e tal, não sei o que, essa história. Gente, ele contou assim, falou coisas assim para mim incríveis assim dessa história, assim, sabe? Depois ele disse que conheceu aquela família lá, eles entraram em contato com ele, depois ele começou a ir para aquele lugar lá, gente, uma história incrível assim, mas por quê? Porque e aquilo ali refletia no comportamento deles, viu? Inconscientemente, toda aquela história e aquele conflito interno que ele tinha acabava refletindo no comportamento dele. Agora, se não tem um líder ali que consegue conversar com ele, consegue dialogar com ele, fornecer um feedback, né, definir de maneira clara, né, como que é a tua forma de liderar, de conversar, né, e de né, delegar as tarefas, vocês acham que eu teria conquistado a confiança desse profissional? Jamais. Ele teria saído dali e falado, esse cara, esse Valdir, mais um desses caras que se tornam um líder aí, depois os caras ficam se achando, os caras ficam todo marrento, fica todo mala, depois não dá mais bola para ninguém. Entende? Então não é assim. E eu acabei conquistando a confiança, ele compartilhou essa história comigo, assim, uma história incrível, assim, sabe, que ele acabou compartilhando comigo. E durante o período que eu estive ali trabalhando com ele, né, o que ele esteve ali trabalhando comigo, sempre entregou os resultados. O cara, ele tinha, né, aqueles picos, né, de explosão, assim, né, onde tinha, mas era uma coisa assim que uma frequência muito, muito, muito menor, né. Então eu sempre estava conseguindo conversar com ele e tal. E era uma pessoa difícil, ali no ambiente do trabalho ali era realmente uma pessoa difícil, mas através de estratégia, através de método, né, através de um procedimento ali adequado, eu consegui conquistar a confiança daquele profissional. Então por isso que eu digo assim, ó, que essa questão também da empatia, do feedback, da conversa, você chamar a pessoa e buscar entender, porque gente, querendo ou não, ó, se você é líder, cada um dos profissionais que estão trabalhando aí com você, eles têm as suas histórias, gente. Eles têm as suas histórias. Eles não chegam aí simplesmente no portão da empresa, eles tiram aqui do cérebro deles, né, o chip da vida pessoal deles, das dores emocionais, dos traumas, das feridas, dos abandonos, dos desprezos e deixa num compartimentozinho lá, e agora ele coloca o chip aqui do operacional, o chip da produção, o chip do trabalho, e vai chegar no ambiente do trabalho e vai dar 100% ali, e depois quando ele sair de novo ele pega, né, o chip, troca, né, tira o chip do trabalho, bota o chip ali da vida pessoal dele e agora vai viver a vida dele. Não, gente, esse indivíduo, esse liderado, essa pessoa que está chegando até você, para você liderá-la, para você ajudar essa pessoa a se desenvolver, ele está chegando ali com todas as suas dores, com todos os seus traumas, as suas feridas emocionais e coisas que estão ali e ele nem sabe, sequer sabe que essas coisas existem. Ele não sabe de nada disso aí, porque são coisas que estão no inconsciente dele. E existem certas situações ali no ambiente de trabalho, às vezes de cobrança, né, de uma pegada mais forte, às vezes de uma palavra que você profere, você líder profere ali no ambiente de trabalho, que para você pode ser uma palavra simples, mas se você for pegar o contexto histórico daquele indivíduo ali, de toda a sua existência, o que aquela palavra ali significava para ele, cara, você vai ficar impressionado, entende? Poxa, mas como que uma palavra tão simples, né, desencadeou um comportamento tão né, inesperado, né? O cara surtou, porque aquela palavrinha ali era a chavezinha que ligava toda aquela, que desencadeava, né, toda aquela caixa de Pandora, né, aquela caixa de desgraça. Então por isso que a gente fala assim, ó, o líder, você precisa começar a estudar pessoas. Você precisa começar a estudar seres humanos. Você já se tornou líder aí na área que você lidera, dentro dos processos que você conduz,
dentro de uma equipe de venda, uma equipe de projetistas, uma equipe de engenheiros, não importa. Você já ocupou esse espaço porque você demonstrou uma habilidade, né, um conhecimento, uma expertise na área que você atua. Beleza, só que agora você está administrando, você está liderando pessoas e como tal, nessa prática, nesse exercício, você precisa agora começar a conhecer de pessoas, entender de pessoas, tal como você conhece os processos aí que você lidera. Na verdade, quanto mais alto for, né, o nível de liderança que você vai assumindo, você vai começando, né, precisar entender menos de processos operacionais e conhecer cada vez mais de pessoas. Você precisa entender cada vez mais de seres humanos. Então, a compreensão de pessoas, de comportamento humano, vai ser sempre numa proporção maior do que você precisa entender os processos e as estratégias, né, futuras da empresa. Então você precisa realmente ter isso em mente, ter essa noção, né? E por que a gente, nos últimos 30 anos, por que a neurociência, por exemplo, acabou ganhando um espaço muito grande, importante dentro da área de administração, dentro da área de marketing, né? Você vai ouvir as expressões neuromarketing, né? Você vai ouvir as expressões PNL, que é programação neurolinguística. Então, muitas palavras ligadas a neurociência, neuromarketing, programação neurolinguística, neuroliderança, uma expressão que está em evidência também. Por quê? Porque o estudo do cérebro humano, através das ressonâncias, através da neuroimagem, acabou revelando assim o quanto conhecer o cérebro humano é importante dentro do processo comportamental. Então, se você falar assim, você é um líder, você estuda você lidera pessoas, mas o que está por trás do comportamento de cada pessoa? É a mente dela, é o cérebro dela, né? o encéfalo dessa pessoa, o encéfalo desse indivíduo. É aqui que se processa todas as informações, as sinapses, né, os neurotransmissores que vão resultar no comportamento da pessoa. Então você está falando, mas quer dizer que eu vou ter que me tornar um neurocientista agora? Não, mas você vai ter que conhecer agora, pelo menos, o mínimo necessário para você conseguir entender o comportamento das pessoas e para que você possa fazer com que o ambiente de trabalho, né, um ambiente profissional, seja um ambiente, né, o mais agradável e acolhedor possível para que esses profissionais venham entregar o máximo de resultado. Tá bom, gente? Eu espero que essas palavras aqui, eu espero que essa live tenha contribuído aí com você e nos vemos no próximo vídeo. Na sexta-feira eu estarei aqui novamente trazendo aí mais um vídeo, trazendo mais um conteúdo relacionado aí à liderança. Tá bom, gente? Um grande abraço aí a todos vocês.